Aqui, onde tudo parece morto, a vida se move em silêncio. Onde o sol castiga e a areia devora, um caçador acorda, pequeno, letal, invisível. O deserto não dorme, ele espera. E hoje à noite, ele volta à vida. De uma toca sombria, uma raposa do mato desliza para a clareira, com as orelhas abertas como velas. Suas patas distribuem seu peso para que os grãos não se movam. A cada poucos passos, ela para com a cabeça inclinada, atenta. De repente, suas orelhas se contraem bruscamente. Ela congela com o focinho abaixado e o corpo encolhido. Um gerbilo se move sob a areia. A raposa ataca. A areia se espalha enquanto ela cava no meio do salto com o focinho enterrado. O gerbilo salta assustado. Ela se contorce e suas mandíbulas estalam. Um guincho, depois silêncio. Aqui, no cinturão árido do Oriente Médio, o deserto é vasto e nos aguarda. É a fronteira desértica entre a África e a Ásia, e a promessa de muitas caçadas semelhantes por vir. Da costa atlântica do Marrocos até o coração da Ásia Central, estende-se uma única e cintilante faixa de deserto. Ela conecta as areias do Saara com os planaltos do Irã e as estepes áridas além. Aqui, a umidade raramente chega. Quando isso acontece, ele desaparece quase imediatamente sob um sol implacável. Mas a vida persiste. As plantas criam raízes profundas ou permanecem dormentes por anos. Os animais se movimentam à noite, conservando cada gota de água, por enquanto o amanhecer se aproxima no Sinai. O céu noturno empalidece. As paredes rochosas brilham com uma luz fria e prateada. Um vento seco serpenteia pelos cânions. O leve cheiro de poeira e sal viaja com o vento. No alto dos penhascos de calcário, o íbex da Núbia, Capra núbia, começa a despertar. Aos seus pés, o deserto está silencioso, uma extensão de planícies de cascalho e uades desérticos que raramente recebem chuva. Durante meses, a terra permaneceu seca. O rebanho se move primeiro. Um a um, as fêmeas e os filhotes descem as encostas quase verticais. Seus cascos fendidos agarram-se a pequenas saliências. Sua hora é antes do amanhecer. O ar fresco permanece e os arbustos dispersos ainda retêm um traço da umidade da noite. Eles se alimentam rapidamente, puxando os caules rijos da acácia e do tomilho do deserto. Isto é tanto alimento quanto fonte de umidade. Enquanto isso, um macho solitário observa do alto de um esporão. Esta é a estação dos desafios. No final do outono, quando chegam as escassas chuvas de inverno, começa o cio. Cervos rivais descem com os músculos tensos e os olhares fixos. O choque é repentino e retumbante. Chifre contra chifre, pedra contra pedra. A competição é brutal, mas breve. Um homem hesita, dá um passo para trás e então se vira. O vencedor protegerá seu pequeno harém durante o curto inverno. Por enquanto, conforme o sol nasce, o deserto muda. Os íbex recuam para o alto novamente, buscando saliências onde a brisa ainda sopra. Ali, descansam durante as horas escaldantes, com os flancos arqueando e as orelhas se contraindo ao som dos insetos. Abaixo, a terra parece sem vida. No entanto, a vida persiste. Pequenos lagartos deslizam pelas rochas. Um chasco cinzento move-se rapidamente de uma rocha para outra. Até plantas raras perduram. A noite finalmente chega. Os íbexes descem mais uma vez, entrando silenciosamente em ravinas sombreadas. Um novo dia logo amanhecerá. A primeira luz filtra-se pela planície do Sinai. O ar é fresco. O silêncio é profundo. Desse silêncio emerge um vislumbre de movimento. Pernas esbeltas, cabeça delicada. A gazela Dorcas. Ela caminha com leveza. Seu pelo mantém a cor suave da areia seca, uma camuflagem perfeita contra a terra pálida. Seus olhos grandes examinam o horizonte. O deserto oferece pouca cobertura. Cada sombra pode esconder um caçador. Ainda assim, a fome chama. Ela abaixa a cabeça para um canteiro de brotos tenros, ainda carregados de orvalho noturno, e começa a se alimentar. O rebanho a segue. 12 animais se movem em uníssono. Eles se espalham sob as esparsas acácias, arrancando folhas e pequenas flores. Essas árvores são salva-vidas. Suas raízes perseguem a água até as profundezas.
Para as gazelas, elas são uma fonte de umidade e também de alimento. O deserto se ilumina. A luz do sol se filtra sobre as rochas e a temperatura sobe bruscamente. Hora de recuar. Narizes se animam, orelhas se contraem. O rebanho se dispersa para um wadi raso, onde ainda há sombra. Eles se deitam juntos, as encostas subindo e descendo, esperando o meio-dia passar. À tarde, o céu treme de calor. Poças de miragem brilham no horizonte. As gazelas não se movem. Eles só aparecem quando o sol se inclina para o oeste. O crepúsculo refresca as pedras. Uma brisa desliza pelos galhos da acácia. Mais uma vez a manada parte. Eles atravessam planícies abertas em direção a outro bosque. Um jovem macho se separa do grupo, testando sua velocidade. Ele corre em um arco repentino e então se junta a eles com um salto brincalhão. Mas o perigo nunca está longe. À distância, um chacal observa. As gazelas sentem. Uma fêmea sai em sinal de alerta. O rebanho se aglomera, com o olhar fixo na figura baixa e cinzenta. O chacal se esconde nas sombras. As gazelas se dispersam novamente, mas mantêm as orelhas em pé. O dia passa. Depois outro. E logo a estação muda. Para aqueles que sobrevivem para vê-la, a primavera traz um ritmo diferente. Depois de uma chuva rara, o deserto floresce por uma breve e gloriosa semana. Pequenas flores brilham como faíscas na planície. É o momento do nascimento. Escondido em um berço de grama, um recém-nascido jaz completamente imóvel. Seu pelo está manchado como areia. A mãe observa, mal respirando, seus olhos esquadrinhando o horizonte vazio. Horas se passaram antes que ela pudesse ajudar o cervo a se levantar. As pernas trêmulas recuperam rapidamente as forças. Ao anoitecer, o bezerro pode seguir a mãe para as sombras mais profundas do wadi. Durante esses dias curtos e férteis, o rebanho se alimenta de brotos frescos, fortalecendo-se para os longos e secos meses que virão. O verão chegará em breve, o calor endurece a terra, as flores desaparecem, as gazelas são forçadas a retornar à sua rotina de vida. Eles viajam mais longe em busca de comida, pastando ao amanhecer e ao anoitecer e descansando durante o fogo incessante. Eles extraem umidade das folhas. Precisa de pouca água e pode ultrapassar a maioria dos predadores em terrenos abertos. A noite cai novamente sobre o Sinai e o Negueb. As gazelas dorcas se erguem sob o luar prateado. Quando a manhã chegar, eles se mudarão novamente para as florestas de acácias. Por enquanto a última luz se esvai nos penhascos, o gato das areias, Felis margarita, começa sua caçada. É pequeno, pouco maior que um gato doméstico, mas foi feito para o deserto. Seu pelo é da cor da areia iluminada pela lua, e suas patas largas e peludas amortecem cada passo. Orelhas largas, triangulares e primorosamente afinadas giram e inclinam. O ar está parado, mas a terra conta seus segredos. Sob a fina camada de areia, gerbilos e gerboas se agitam. O gato da areia para com a cabeça inclinada. Suas orelhas se movem para a frente, captando o menor arranhão de garras lá embaixo. Ele permanece imóvel, uma única respiração. Então ele ataca, suas patas dianteiras batendo na areia em um movimento repentino. A poeira sobe, um grito curto e agudo. A presa nunca viu isso chegando. Ela come rápido. A presa se esconde dos necrófagos que vagam à noite. Seus bigodes se movem, captando as menores correntes de ar. Outro som a impulsiona para frente. Esta noite, ela viajará por quilômetros, abrindo caminho entre dunas e planícies rochosas. O deserto à noite é vivo. Um gerbilo salta como um canguru em miniatura. Uma víbora com chifres desliza pela superfície fria. O gato da areia se move entre eles. Pode esperar horas na entrada de uma toca com as orelhas coladas à areia, até que o batimento cardíaco fraco de um roedor escondido denuncie sua posição. O amanhecer se aproxima do horizonte. O gato da areia retorna para casa. Sua toca fica em uma toca rasa sob uma velha raiz de acácia, escondida por um monte de areia. Aqui, o dia passará em silêncio. O sol nasce e a temperatura sobe, mas a toca permanece fresca. O verão traz uma nova urgência. É a época do parto. No fundo da toca, pequenos miados quebram o silêncio.
3 gatinhos, cegos e frágeis, aconchegam-se no calor da mãe. Seus pelos já têm a cor do deserto, dourado claro com listras tênues. Lá fora o calor é intenso e a areia está escaldante. Porém, dentro da toca, o ar é suave e seco. Perfeito para uma nova vida. A mãe caça 2 vezes por noite. Ela precisa alimentar a si mesma e a sua ninhada em crescimento. Seus sentidos nunca falham. Até o menor farfalhar sob 1 metro de areia chama sua atenção. Cada presa é carregada com cuidado delicado, depositada na boca dos gatinhos que miam. Os pequenos logo abrirão os olhos para o mundo iluminado pela lua. As semanas passam. Os gatinhos ficam ousados, eles cambaleiam até a entrada, com as orelhas grandes demais para a cabeça e os pés desajeitados na areia fofa. Seu jogo é treino: atacar, perseguir, saltar para os lados em rajadas repentinas. Eles aprendem a congelar a primeira vibração e desaparecem com um sussurro de asas acima. No final do verão, os filhotes começam a seguir a mãe em caçadas curtas. Ela avança, parando frequentemente para ouvir. Eles imitam cada movimento. Um salto, um agachamento, escavação cuidadosa em um túnel de roedores. Noite após noite eles ficam mais fortes. Em breve eles estarão sozinhos. Por enquanto a lua está alta, o gato da areia desliza mais uma vez para a escuridão. Enquanto isso, de uma toca escondida, uma figura pálida surge sorrateiramente. A raposa Fennec, vulpes zerda. É pouco maior que um gatinho. Sua pelagem cremosa se mistura à areia iluminada pela lua. Suas orelhas enormes, cada uma mais larga que o rosto, giram para detectar o menor tremor. Elas também perdem calor como janelas abertas. A raposinha escuta atentamente. Um besouro arranhando a superfície. O bater de asas de uma mariposa, até o ruído distante de uma coruja caçando. A raposa se move agilmente. Ela para, com a cabeça inclinada. Um pequeno arranhão sob a areia revela um gerbilo cavando. A raposa salta alto, pousa com um baque e se esconde em um borrão de espaço. Um rápido estalar de mandíbulas e a refeição está pronta. Ao nosso redor, o deserto está despertando. Um escorpião brilha fracamente à luz das estrelas. Um gerbilo salta sobre uma crista, abanando o rabo. A raposa do feneco caça insetos, roedores e, ocasionalmente, lagartos, e praticamente não bebe água. Seu corpo absorve a umidade do alimento. Logo, uma segunda forma se junta à primeira. O casal se cumprimenta com pios suaves e um roçar de caudas. Eles se acasalam para o resto da vida. Hoje à noite eles caçarão juntos. Quando um faz um gafanhoto voar, o outro está pronto para atacar. Sob o manto da escuridão, as raposas fogem de sua toca. Abaixo deles, nas profundezas da areia, encontra-se seu verdadeiro refúgio. A toca se estende por metros abaixo, fresca e seca mesmo ao meio-dia. No início da primavera, quando chuvas breves despertam uma onda de insetos, esta toca se transforma em berçário. A fêmea forra uma câmara com grama seca e pelos. Lá, ela dá à luz uma ninhada de cachorrinhos minúsculos, cada um do tamanho de uma mão humana. O calor lá em cima pode ser implacável. Ao meio-dia, a areia queima o suficiente para queimar a carne, mas dentro da toca o ar permanece ameno. Os filhotes dormem, seguros na escuridão, enquanto seus pais caçam ao crepúsculo. Durante semanas, a mãe os amamenta com leite rico. O pai traz comida para o seu lado. Aos poucos, os filhotes ficam inquietos. Suas orelhas se eriçam, seus pelos ficam pálidos como a areia. Então eles se aventuram até a entrada. A brincadeira começa imediatamente. Pulos desajeitados, perseguições simuladas, pequenos rosnados que se transformam em guinchos. Pais observam, alertas. O chamado distante de uma coruja interrompe o jogo. Instantaneamente os filhotes desaparecem na boca da toca. O perigo passa. Por agora, os filhotes logo seguirão seus pais em curtas incursões e aprenderão a ouvir, saltar, desaparecer. No final da primavera, os insetos se aglomeram em números estonteantes. Os filhotes correm atrás dos grilos pela areia iluminada pela lua. Suas orelhas enormes, antes desajeitadas, agora lhes servem bem, captando o leve chiado da asa de um besouro. À medida que o verão se aproxima, os jovens ganham força e habilidade. Eventualmente, eles se dispersarão, cada um reivindicando um pedaço do deserto. Mas, por enquanto, a família permanece unida.
Por enquanto, o amanhecer brilha no horizonte. O casal guia seus filhotes de volta para o subsolo. Acima, o deserto logo arderá com um calor implacável. Abaixo, um silêncio fresco aguarda, enquanto o sol do meio-dia brilha intensamente. O calor se espalha pelas dunas, tão intenso que queima a pele nua. Nenhum pássaro voa, nenhum lagarto se move. No entanto, algo se move. De um buraco estreito na areia, emerge uma solitária formiga prateada do deserto. Cataglyphis spp. Bombicina. Você escolheu a hora em que até os predadores se rendem. Seu corpo brilha metalicamente. O horário mais quente do dia também é o mais seguro. A formiga para, suas antenas se movendo. Seus olhos grandes e escuros estão repletos de sensores. Acima, a luz do sol se espalha em padrões. É claro que os humanos não conseguem vê-la, mas a formiga consegue. Luz polarizada. Linhas de direção ocultas gravadas na cúpula azul. Um mapa perfeito. Ela avança aos trancos e barrancos. Cada perna toca o chão por apenas um instante antes de se erguer novamente. A temperatura pode chegar a 70 graus Celsius, o suficiente para matar instantaneamente. Mas as pernas longas e os passos rápidos da formiga mantêm seu núcleo frio. Em algum lugar à frente jaz um besouro morto, derrubado pelo calor da manhã. A formiga zigue-zagueia, saboreando os aromas tênues trazidos pelo ar escaldante. Ela para, inclina a cabeça e observa o céu novamente. Então corre. Finalmente o prêmio. O corpo do besouro jaz imóvel, sua casca escura queimada pelo sol. A formiga o circunda, verificando seu peso e tamanho. Ela não consegue carregar a criatura inteira sozinha. Com mordidas rápidas, ele agarra uma perna, agarrando o pedaço entre suas mandíbulas. Agora ele deve retornar. Corra em linha reta como uma flecha. Minutos depois, a boca escura do ninho aparece. Outras operárias da colônia aguardam lá. Elas se dispersam e seguem o caminho que o explorador lembra. Juntas, elas coletarão o besouro antes que a fornalha do sol o consuma. Abaixo da superfície, o ninho está repleto de vida. Os túneis levam a câmaras mais frias, forradas com grãos de terra seca. A rainha repousa no coração. Seu abdômen inchado abriga uma nova vida. As larvas se contorcem em suas células, alimentadas pelas tarefas perigosas dos forrageadores. Cada grão de alimento conta. A primavera é curta. O tom verde das plantas do deserto logo desaparecerá. Quando chove pouco, as sementes germinam durante a noite. Pequenos brotos brotam da areia. A colônia aproveita o momento. As operárias coletam sementes e insetos mortos em turnos frenéticos, expandindo túneis para armazenar a colheita. Em questão de dias, as flores murcham e o deserto retorna ao silêncio. Mas no subsolo, as formigas prateadas se alimentam durante os longos meses de seca. À medida que a noite se aproxima, os colhedores do meio-dia se retiram. O deserto está ficando frio. Predadores surgem. Lagartos e pássaros caçam os incautos. As formigas prateadas fecham suas portas, selando a entrada com areia. Ao amanhecer, um lagarto de cauda espinhosa, Uromastix, desliza para fora de uma fenda na rocha. Seu corpo é grosso. Sua pele é uma mistura de manchas douradas e marrons. Ao longo de sua cauda correm escamas grossas com pontas rombas e pontiagudas. Ele para na beira da pedra. O frio da manhã ainda paira sobre a rocha, mas a superfície está esquentando rapidamente. O lagarto achata a barriga, os membros estendidos, aquecendo-se ao sol. É um animal de sangue frio. Precisa de calor para se manter ativo. Logo, o sangue corre. Os músculos ficam soltos. O dia começa. Onde outros fogem do brilho do meio-dia, o lagarto de cauda espinhosa prospera. Sua pele resistente retém a umidade. Suas narinas filtram o vento seco. Herbívoro e teimoso, alimenta-se de folhas e vagens. Um sussurro de brisa carrega poeira pelo planalto. O lagarto levanta a cabeça e seus olhos escuros a examinam. Um peneireiro voa alto. A cauda se move, pesada e espinhosa, pronta para atacar. Os predadores aprendem a ter cuidado quando enfrentam essa clava blindada. Ao meio-dia, a pedra está quente o suficiente para queimar. Mesmo assim, o lagarto permanece. Seu corpo precisa estar quente o suficiente para se mover rapidamente, mas não tão quente a ponto de queimar. Quando isso acontece, ele se refugia em uma fenda na sombra para se refrescar. No final da tarde, ele sai novamente. Uma grama rala e seca balança ao vento.
O lagarto mordisca caules quebradiços, com suas mandíbulas fortes o suficiente para esmagar sementes. Ele come rapidamente, cauteloso em espaços abertos. Logo, o sol se põe e a rocha esfria. O lagarto de cauda espinhosa retorna à sua fenda. Ele usa sua cauda para selar a entrada como uma porta com espinhos. Predadores noturnos rondam, mas dentro do calcário eles esperam em perfeita segurança. Quando chega o inverno, o ritmo muda. Os dias estão ficando mais curtos. O ar está frio. O lagarto se refugia cada vez mais na terra, enterrando-se em camadas onde o frio não alcança. Por semanas, às vezes meses, ele descansa em silêncio. Não come nem bebe, vivendo da lenta combustão da energia armazenada. Então o sol da primavera retorna. O calor penetra na pedra. O lagarto se move e sobe mais uma vez em direção à luz. Enquanto isso, ao anoitecer sobre as dunas, uma víbora com chifres, cerastes, emerge de seu esconderijo. Suas escamas são da cor do deserto, bege, suave, salpicadas de marrom. Acima de cada olho, um chifre afiado se curva como uma pequena cimitarra. Somente o movimento lento de uma língua bifurcada denuncia sua presença. Ele desliza para frente silenciosamente. Não em linha reta, mas de lado. O corpo traça curvas sinuosas, empurrando a areia com rajadas repentinas. Cada seção se eleva enquanto outra se ancora, deixando uma cadeia de pegadas afiadas em forma de J. Isso é chamado de rolamento lateral. A víbora para, com a cabeça ligeiramente levantada. Poços sensores de calor detectam o calor que diminui à tarde. Um gerbilo se aproxima de um tufo de grama seca. A cobra sente antes de ouvir. Lentamente ela afunda. Os grãos deslizam por suas costas até que apenas seus chifres e olhos permaneçam acima da superfície. A quietude retorna. O gerbilo se aproxima, saltitando com os bigodes tremendo em busca de sementes. Então, um golpe repentino. O veneno flui com uma única mordida. O roedor treme uma vez e depois permanece imóvel. A víbora espera enquanto o veneno faz efeito. Alguns momentos depois, ele começa a engolir, abrindo suas mandíbulas para pegar a presa inteira. Durante a estação quente, quando o ar fica mais intenso devido ao calor, os insetos eclodem, os roedores se reproduzem e o ciclo da víbora começa. Os machos vagam à noite, seguindo o cheiro sinuoso das fêmeas. Seus corpos se encontram em um cortejo silencioso sob as estrelas. Os ovos se desenvolvem dentro da fêmea. No final do verão, ela encontra um buraco abrigado sob uma rocha ou raiz e dá à luz seus filhotes. As pequenas cobras já estão armadas com presas e veneno. Elas se escondem na areia, cada uma destinada a caçar sozinha. Quando o inverno esfria a terra, a atividade diminui. A víbora se refugia nas profundezas de suas tocas ou sob o abrigo de rochas. O batimento cardíaco diminui. A digestão para. Espera-se que o calor retorne. Enquanto isso, a nordeste do Sinai, o luar se espalha sobre o deserto da Síria. Trata-se de uma estepe pedregosa de planaltos basálticos e planícies de sal pálido. Apenas os uades repentinos, secos na maior parte do ano, quebram a monotonia. Aqui um grito solitário quebra o silêncio, depois outro e mais um. As hienas listradas aparecem uma por uma mãe e seus filhotes quase adultos. Eles se movem com um andar oscilante, silenciosos apesar do tamanho. O cheiro de sangue flutua no vento noturno. Uma cabra ferida manca por um uade seco. A hiena líder para com o focinho erguido. Um bufo suave percorre o rebanho. Num instante, eles se movem a toda velocidade. Cascalho se espalha sob patas pesadas. A cabra escapa. As hienas se dispersam. Um finta para a esquerda. Outro dirige por trás. A pedreira tropeça. Uma última corrida. Um piscar de dentes. O deserto ressoa com um único e breve balido. E então só se ouve o som do vento cortante. Esses são os perigos nesta parte do cinturão árido do Oriente Médio. Aqui o amanhecer traz consigo o mais leve frescor. Da sombra de uma colina baixa surgem silhuetas brancas, Oryx da Arábia, Oryx leucoryx. Seus pelos refletem a primeira luz, brilhando como fantasmas contra a rocha escura. Longos chifres negros se estendem para trás em curvas perfeitas, afiados como lanças. O rebanho se move em ordem silenciosa. Uma dúzia de animais pisando agilmente no cascalho. Seus cascos lançam faíscas no basalto.
Eles viajam em direção a uma depressão distante onde a água permanece após a última tempestade. Eles conhecem cada uade, cada fonte escondida. A protagonista feminina faz uma pausa e suas narinas se dilatam. Suas orelhas se contraem nervosamente, atentas ao leve borbulhar da água ou ao sussurro dos predadores. Satisfeita, ela segue em frente. Os filhotes permanecem próximos às mães, com suas pernas finas acompanhando o ritmo dos adultos. Sua pelagem ainda é marrom clara, misturando-se ao solo do deserto. Com o tempo, eles se tornarão tão brancos quanto os mais velhos. No bebedouro, o rebanho desacelera. Uma poça rasa reflete o céu. Eles se aproximam em fila indiana, com medo de uma emboscada. Cada oryx abaixa a cabeça, bebendo com cuidado, seus olhos escuros sempre observando o terreno aberto. Água é vida aqui. Eles não ficarão lá. Logo, a luz do sol sobe no céu e o calor aumenta. Os oryxes saem da poça e se movem em direção à sombra de uma crista de basalto. Eles descansam na rocha fria, com os corpos compactados em grupos frouxos. Seus pelos claros refletem a luz do sol, mas eles ainda respiram lentamente, conservando a umidade. Esses antílopes são feitos para a seca. Suas narinas conseguem reter e condensar a umidade de cada respiração. Seus rins extraem água das plantas mais secas. Eles podem passar semanas sem beber, se necessário, sobrevivendo com o líquido escondido na grama do deserto e em arbustos espinhosos. No final do inverno, o deserto se transforma. A chuva cai em tempestades repentinas, enchendo os uades com torrentes de água lamacenta. Em poucos dias, a estepe floresce. Pequenas flores se espalham pelas planícies basálticas. Brotos verdes brotam entre os pântanos salgados. Para o oryx, esta é a estação do nascimento. Uma fêmea se separa do rebanho em busca de um oco tranquilo, coberto de grama nova. Ela se agacha e dá à luz um único filhote, pequeno e forte, pronto para ficar de pé em poucos minutos. Seu pelo castanho a esconde de olhares distantes. A mãe a cutuca gentilmente e a conduz de volta à segurança do grupo. O bezerro bebe leite rico e logo começa a mordiscar as plantas jovens. O crescimento é rápido, a abundância do deserto não durará. Em poucas semanas, as flores murcham, os uades secam e a terra fica pedregosa. O bezerro precisa ser forte o suficiente para vagar. Mesmo nos meses de seca, o rebanho se mantém unido. Um macho vigilante permanece à margem, com seus chifres brilhando como ébano polido. Por um bom motivo. Ele perscruta o horizonte vazio, com as narinas dilatadas pelo cheiro de pedra e vento. Seus chifres se erguem em arcos perfeitos, negros e afiados, mais além a matilha pasta. Predadores são escassos, mas nunca ausentes. Lobos se esgueiram furtivamente pelas cristas de basalto, hienas listradas rondam os uades à noite. Até mesmo o voo repentino de uma águia dourada pode quebrar o silêncio. O macho levanta a cabeça, ele sente alguma coisa. Ele fica rígido, seus músculos ficam tensos e suas orelhas giram. O bando também sente isso. Uma forma cintila na borda da planície, um lobo. O macho bufa, uma explosão aguda de alarme. Os oryxes circulam em uníssono. O predador não encontrará presa fácil. Esta noite, os oryxes deixaram a natureza selvagem para trás. Com o cair da noite, a temperatura cai. Os oryxes se levantam e se movem novamente, rumo a outra fonte escondida a quilômetros de distância. O amanhecer os encontrará novamente em algum lugar distante. Por enquanto, o deserto sírio escurece sob um sol poente. A noite pertence à hiena listrada, hiena. Cabeça larga, ombros robustos, pernas projetadas para a distância. Sua pelagem clara, entremeada por listras pretas, reflete a luz das estrelas. A hiena listrada desliza para o campo aberto. Ela faz uma pausa e levanta o nariz para o ar da noite. O deserto é vasto e sua jornada noturna é longa. Ele percorrerá 30 quilômetros antes do pôr da lua. Seu caminho nunca é aleatório. Ele se lembra de cada uade, de cada cadáver semi-enterrado, de cada caverna onde uma raposa poderia ter deixado restos mortais. A hiena listrada é um animal necrófago. Ela é paciente e meticulosa. Esta noite ela se dirige a um leito seco de rio onde as tempestades outrora acumulavam água. Chacais caçavam ali ao anoitecer. Ela espera encontrar restos mortais. Uma brisa fresca traz um aroma mais forte. Ossos velhos. Ela se apressa, com os ombros curvados sob a gola espessa.
A algumas centenas de metros de distância, uma carcaça de cabra jaz meio escondida sob as pedras. As moscas sobem em uma nuvem fina à medida que ele se aproxima. Suas mandíbulas poderosas se fecham em torno do membro. Ele o esmaga com um estalo. O osso cede como madeira seca. O cálcio é um tesouro nesta terra. Ele consome tudo: pele, tendões, medula. Nada é desperdiçado. Seus longos dentes rangem e se estilhaçam. Seu estômago, construído para resistir à putrefação, processa os pelos e os fragmentos sem causar danos. Em minutos, a carcaça é reduzida a restos dispersos. Satisfeita, ela segue em frente. Ocasionalmente para ouvir. As orelhas viram. Em algum lugar, uma lebre do deserto está se mexendo em sua toca. Mais longe, o uivo de uma raposa desaparece. Ela toma nota de cada som e continua se movendo. Uma rajada repentina traz o cheiro de outra hiena, um macho. Ela diminui o ritmo, abaixa a cabeça e arrepia os cabelos do pescoço. Hienas listradas vivem vidas solitárias, mas seus caminhos se cruzam. Ele emerge de trás de uma rocha de basalto com seu pelo listrado esvoaçando. Elas circulam uma à outra silenciosamente. Um rosnado baixo vibra no ar. Este é o seu território. Ele sabe disso. Após um minuto tenso, ele recua. À meia-noite, ele chega a um udi escavado profundamente no planalto. As rochas conservam o frescor do dia. Ele desce com cuidado, as garras batendo na pedra. Abaixo, uma pequena poça brilha, deixada pela tempestade incomum da semana passada. Ele bebe rapidamente, levantando a cabeça após cada gole para perscrutar a escuridão. A água é preciosa e mais pode vir. Este uadi também é um refúgio quando as estações mudam. No final do inverno, quando as noites do deserto esfriam, ela retornará. Aqui, à sombra da rocha saliente, ela cavará uma câmara na terra fofa. Lá, dará à luz seus filhotes. 4, talvez 5, minúsculos e cegos ao nascer. Por enquanto, a câmara está vazia. A primavera traz nova vida ao deserto. As escassas chuvas alimentam florações breves. As trilhas noturnas das hienas se enriquecem. As gazelas deixam suas placentas nas planícies. Os urubus despojam as carcaças e deixam ossos para suas poderosas mandíbulas. Eles se empanturram quando podem, armazenando gordura para os meses mais magros. Quando chega a hora, ela se retira para o uadi. Os dias passam sem que ela os veja enquanto amamenta seus filhotes. Os filhotes choramingam e rastejam na escuridão. Seus pelos são pálidos. Eles abrem os olhos depois de 2 semanas. Eles os deixam apenas à noite, saindo em busca de comida e retornando antes do amanhecer com a barriga cheia de carne e ossos. Chacais e raposas sentem o cheiro da toca, mas mantêm distância. Suas mandíbulas podem esmagar um crânio com facilidade. Até mesmo o ousado lobo do deserto pensará 2 vezes antes de desafiar uma hiena-mãe. À medida que os filhotes ficam mais fortes, ela os guia à noite. Primeiro em incursões curtas, depois em caminhadas mais longas. Eles aprendem o cheiro da decomposição. Ele lhes mostra fontes escondidas, as trilhas de antílopes migratórios, os lugares onde os pastores às vezes perdem uma cabra. Seu circuito se expande novamente, agora com sombras que o deixam no ar. No verão, os bezerros estão quase crescidos. Eles testam sua força, lutando sob o luar, estalando suas mandíbulas em batalhas simuladas. Em breve eles se mudarão, cada um reivindicando um novo território na estepe síria. Algumas noites ele segue uma matilha de lobos perseguindo pacientemente uma gazela. Ele espera que a matilha se alimente e siga em frente, e então emerge das sombras para reivindicar o que sobrou. Outras vezes, ele encontra sua própria presa. Uma lebre doente, uma cabra fraca, um ninho de ovos enterrado no cascalho. Ela não é exigente. À medida que o ano avança, os uadis das terras altas oferecem um refúgio mais fresco. Ele sobe para os planaltos, onde a brisa alivia o calor. Lá, cava novas tocas, câmaras forradas com capim seco e ossos velhos. Não criará mais filhotes nesta estação, mas o hábito persiste. A noite do deserto começa a desaparecer. Uma tênue faixa rosa se estende pelo céu a leste. Seu circuito está quase completo. Ele percorreu quilômetros de pedra e sal, atravessou uadis secos e planícies abertas. Seu estômago está cheio. Ele retorna à sua caverna enquanto a primeira luz se espalha sobre o basalto. A entrada é baixa e estreita, escondido atrás de uma pilha de pedras. Ela entra sorrateiramente.
Lá fora, o deserto se ilumina e fica em silêncio novamente. De uma fenda estreita emerge uma cabeça larga, o monitor do deserto, Varanus Griseus. Sua pele, da cor de areia e cinzas, tem um padrão que combina com a rocha quebrada. O ar é fresco, mas o dia vai ser escaldante. Ele sobe em uma laje plana de basalto e se estica sobre ela. Os membros estão bem espalhados, olhos fechados como fendas estreitas. O lagarto espera. O sol nasce mais alto. O calor penetra na pedra. Um calor percorre o corpo do monitor, acelerando seu sangue. Seus músculos se contraem. Ele levanta a cabeça, estalando a língua para saborear o ar da manhã. Agora, a caçada começa. O monitor se move com velocidade repentina, suas garras agarrando a rocha áspera. Ele patrulha a borda do planalto, parando para testar o vento. Um gerbilo saindo de sua toca congela enquanto observa a sombra gigante passar. O lagarto avança. A poeira explode. O roedor se contorce e escapa, desaparecendo por um buraco. O lagarto monitor não o persegue. Em vez disso, ele segue uma nova trilha. Uma faixa de areia perto do uade pulsa com insetos. O lagarto monitor cava com suas poderosas patas dianteiras, espalhando areia. Abaixo da superfície se move um grupo de larvas de besouro. Um estalo de mandíbulas e eles desaparecem. O sol está alto, o calor brilha nas planícies. O basalto fica quente demais para ser tocado. O lagarto monitor sente a queimação na barriga e recua. Busca sombra, estalando a língua, examinando com os olhos. Uma toca o aguarda sob uma rocha fraturada, cavada profundamente na terra mais fria. O lagarto desliza para dentro, achatando o corpo para caber na passagem estreita. Na câmara escura ele descansa. O coração desacelera. A respiração se estabiliza. Lá fora, o deserto ruge com o calor. As temperaturas ultrapassam os 15 graus. Nenhuma criatura se move na rocha aberta. O monitor aguarda na escuridão, a salvo da fúria do sol. A noite se esvai. Sombras se estendem pelo planalto. O ar esfria o suficiente para que se mova. O monitor surge novamente. Ele ronda o chão ao anoitecer, revirando pedras, sondando fendas, capturando um lagarto descuidado com um ataque repentino. Esse ciclo se repete ao longo do verão, aquecendo-se pela manhã, abrigando-se ao meio-dia, caçando à noite. Então, chega a temporada de ovos. Quando o calor do solo atinge o pico, a fêmea procura um lugar para fazer o ninho. Ele atravessa quilômetros de basalto e cascalho em busca do local perfeito. O solo deve estar quente e a câmara profunda o suficiente para se esconder de predadores. Finalmente, ele a encontra. Uma toca abandonada, onde o sol aquece o teto todos os dias. Com garras incansáveis, ela cava. Um por um, ela deposita seus ovos brancos e macios na terra escura. Ela os cobre cuidadosamente, empilhando areia e pedras para reter o calor. Depois os deixa ao sol. A terra escaldante faz os pequenos corações dentro de cada casca dispararem. Semanas de calor intenso encurtam a espera. Lá dentro, os jovens monitores crescem fortes e ágeis. Quando chega a hora, eles se libertam e se lançam para o mundo exterior. Pequenas réplicas da mãe, estampadas e ferozes. Eles não perdem tempo. O instinto os impele até a rocha mais próxima, ao primeiro raio de sol. Eles já sabem como tomar sol, caçar, se esconder e sobreviver. Quando a noite cai, o monitor retorna para sua toca. Enquanto isso, ao sul, o luar também cobre as dunas árabes. O vento desliza pelas cristas vermelhas do An-Nafud, uma raposa vermelha árabe para, focinho erguido, orelhas girando em perfeita sincronia. Cada som importa. Um gerbilo pousa com um baque. A raposa congela, seus músculos ficam tensos. O pequeno roedor salta novamente, sem perceber. Uma pausa. Silêncio. A raposa abaixa o corpo e seu peito toca a superfície fria. A cauda se move para trás como uma fita arrastada. Os olhos estão fixos na onda escura de movimento à frente. O gerbilo mordisca uma semente enquanto seus bigodes se movem. Ainda não sei. A raposa avança furtivamente. Uma jarda está mais próxima de polegadas. Então, uma onda repentina. O gerbilo sai voando e pula alto, mas a raposa é mais rápida. Um único salto o leva através do abismo. Eles caem emaranhados e a raposa rola para ficar de pé com a guloseima firmemente em suas mãos. Uma sacudida rápida encerra a luta. O silêncio retorna tão rápido quanto foi quebrado. Hoje à noite, o caçador come. Esta é a vida aqui nas regiões de An-Nafud e Rub al-Khali, na Arábia.
Dana serpenteia entre eles. De uma cavidade perto de um uade seco, uma gazela da areia, gazela marica, ergue a cabeça. Pernas finas, pelo claro e creme, olhos escuros brilhando na penumbra. Ela espera enquanto a brisa refresca seus flancos. Chegou a sua hora. O deserto nunca dorme, mas descansa no calor do dia. A gazela se move quando o mundo se acalma. Ela pisa levemente pela planície aberta, deixando seus cascos como tênues crescentes na areia. Começa uma jornada. Quilômetros de terra deserta entre poças dispersas. Viaja com um pequeno rebanho, 5 adultos e um único filhote. O vento noturno traz aromas de raízes de acácia que contêm umidade preciosa. Um falcão circula acima. As gazelas permanecem imóveis, com as orelhas se contraindo e os músculos tensos. O pássaro se afasta, elas se movem novamente, acelerando o passo ao amanhecer. No meio da manhã, chegam a uma depressão rasa, onde o orvalho se acumulou durante as horas frias. Cada animal bebe na sua vez. A água não vai durar. O sol já está nascendo. O filhote permanece perto da mãe. Em breve, eles a deixarão para trás. Nos meses mais quentes, as mães escondem seus filhotes na floresta densa ou atrás de um paredão de dunas. Os filhotes permanecem imóveis durante o dia escaldante, com seus pelos claros se misturando à areia. Predadores podem passar a uma curta distância e nunca vê-los. Agora o rebanho precisa se alimentar. Eles se deslocam para uma área de capim resistente, profundamente enraizada na areia. As gazelas bicam os brotos, e cada mordida extrai umidade e nutrientes. As plantas são resistentes, mas os dentes das gazelas são ainda mais resistentes. O calor aumenta. O horizonte brilha. Um a um, os animais afundam até os joelhos sob uma crista baixa. Seus flancos sobem lentamente. O deserto parece vazio, mas a vida espreita por toda parte. Gerbilos em suas tocas, lagartos sob as rochas, besouros sob a fina camada de solo. À medida que a tarde avança, um vento seco aumenta. A areia sobe e se retorce, um véu que suaviza os limites do mundo. As gazelas se levantam e iniciam a longa jornada de volta ao seu esconderijo. O filhote fica para trás, mas a mãe o empurra para frente. O sol se põe de repente. O rebanho se apressa. Os músculos relaxam no frio. Eles encontram seu ninho novamente, um lugar escondido por altas cristas. O filhote cai na areia, com os olhos semicerrados. A mãe observa, com os ouvidos atentos ao menor som. Ao longe, uma raposa do deserto uiva. Mais perto, uma coruja voa abaixo, com suas asas silenciosas. A gazela permanece parada até que os ruídos desapareçam. Só então ele abaixa a cabeça para descansar. Quando finalmente chover, em poucos meses, o deserto ficará verde por um breve momento. A grama crescerá e as corças darão à luz. Os filhotes se levantarão com pernas trêmulas, escondidos nas dunas altas, até ficarem mais fortes. O ciclo começará novamente. A noite já está se esvaindo sobre o deserto da Arábia. Apenas um pio abafado quebra o silêncio. A coruja faraó, Bubo Ascálafos, está caçando. Plana de um penhasco sombreado, com as asas abertas e silenciosas. Cada batida é lenta, comedida, quase silenciosa. Olhos âmbar examinam a areia abaixo. As orelhas, escondidas sob as penas manchadas, captam o menor sussurro. Um gerbilo se agita na penumbra. A coruja inclina a cabeça, observa e se abaixa. O ataque é repentino. As garras se fecham com força esmagadora. O roedor não tem chance. Ela se levanta novamente, batendo suas asas poderosas para cima, enquanto a presa fica pendurada, flácida. Com alguns baques altos, ela chega ao penhasco onde seu companheiro a aguarda. Ele a chama suavemente. Eles compartilham a comida em silêncio. Esta é a estação de abundância, os meses frios do final do inverno, quando os pequenos mamíferos acordam ao amanhecer e ao anoitecer. Em breve eles se reproduzirão e cada caçada será importante. O casal escolheu uma saliência alta, onde o vento erode a rocha e poucos predadores ousam subir. O ninho é simples, apenas um pouco de areia e penas espalhadas sobre a pedra. No entanto, o local é sagrado. Eles o defendem ferozmente. Quando um corvo perdido ousa pousar nas proximidades, o macho sai em disparada com um silvo feroz. Suas asas batem como uma tempestade repentina. O intruso foge para o céu pálido. Ao amanhecer, as corujas se refugiam na sombra.
Elas se aninham contra a face do penhasco, suas penas se misturando aos tons marrom e creme da rocha. Apenas o piscar lento de seus olhos âmbar revela a vida. Semanas se passam, elas caçam todas as noites. Os roedores são abundantes depois das raras chuvas de inverno. Gerbilos, gerbilos e, ocasionalmente, lagartos deslizam silenciosamente. A fêmea fica mais pesada. Quando chega a hora, ela pousa sobre sua ninhada. 2 ovos lisos e claros contra a pedra. O macho traz comida, deixando pequenas presas aos seus pés antes de desaparecer novamente. Ela mal se move, protegendo as conchas frágeis durante noites frias e ventos repentinos. O sol brilha mais forte a cada dia, mas o penhasco permanece fresco. Os ovos eclodem nas horas silenciosas que antecedem o amanhecer. 2 filhotes emergem, peludos e cegos, com vozes tão finas quanto flautas de junco. Seus pais trabalham incansavelmente. O macho caça até altas horas da noite. Retorna com roedores e pequenos pássaros. A fêmea rasga a presa em pedaços e a coloca na boca aberta. Círculo de predadores. Uma raposa do deserto ronda lá embaixo, com o focinho se contraindo ao cheiro de uma nova vida. O macho voa abaixo, com as asas abertas, sibilando furiosamente. A raposa se encolhe nas sombras. Os filhotes permanecem seguros. As penas substituem a penugem. Os olhos se aguçam até o ouro derretido. Jovens corujas sobem até a beira do penhasco, testando o ar vazio com o bater de suas asas. Certa noite, quando o céu se torna violeta, o filhote mais ousado salta. Por um instante ele circula, depois voa ao sabor do vento. O segundo o segue logo em seguida. Seus pais os guiam em suas primeiras caçadas. A cada noite eles ficam mais fortes até conseguirem caçar sozinhos. Quando o deserto começa a esquentar com a força do verão, a família se dispersa. Enquanto isso, outro lugar, outra noite. De uma toca baixa, sob um emaranhado de arbustos, a raposa vermelha árabe, Vulpes vulpes arábica, se esgueira para longe. Seu pelo brilha acobreado na penumbra e sua cauda tem pontas brancas. Suas orelhas grandes giram para captar cada som. O ar está parado, mas carrega 1000 aromas. Ela levanta o nariz, sentindo o gosto da brisa. Besouro, rato e o leve cheiro de uma lebre distante. A lua está fraca esta noite, uma lasca fina no alto do céu, perfeita para caçar. Fraca demais para a presa enxergar com clareza, mas brilhante o suficiente para que seu olhar penetrante persiga a escuridão. Um bater de asas chama sua atenção. Uma mariposa esvoaça perto de um pedaço de grama seca. Ela salta, rápida como o pensamento, e suas mandíbulas se fecham sobre suas asas frágeis. Uma bebida e ele se foi. A raposa tem uma ampla distribuição. Seu território se estende por dunas e uades secos. Conhece cada cavidade onde insetos se reúnem, cada cume onde roedores correm. Esta noite segue um leve farfalhar na areia. Um gerbo salta em arcos frenéticos. A raposa o persegue, corpo baixo, transmissão de cauda, um salto repentino, um piscar de dentes. E a caçada termina. Coma rápido e ouça novamente. O deserto fervilha de vida oculta. Besouros trituram sob a superfície crocante. Cupins se agitam na madeira seca. Ele cava com movimentos rápidos, desenterrando um ninho de insetos expostos. Seus corpos moles desaparecem entre dentes afiados. A noite se aprofunda. A raposa para beber água de uma poça rasa deixada pela tempestade inesperada da semana passada. É a temporada de filhotes. Sob a areia, seus filhotes aguardam. O início da primavera trouxe enxames de insetos, uma breve onda de alimento para sustentar a nova vida. Ela volta para casa com as orelhas em pé, deixando apenas as marcas de suas patas. O covil está escondido sob uma antiga raiz de acácia. Lá dentro, 4 pequenas figuras se contorcem e gemem. Seus pelos ainda são macios e claros. Eles os cumprimentam com um gemido baixo, aninhando cada cabeça com o focinho. Estão famintos. Regurgitam a presa da noite, uma mistura de insetos e carne. Os filhotes se alimentam avidamente, abanando o rabo e estalando suas pequenas mandíbulas. Eles logo a seguirão noite adentro. Por enquanto, eles se afundam na câmara apertada, lutando na areia enquanto ela monta guarda. Uma coruja do deserto grasna dos penhascos. Ao longe, o latido baixo de uma raposa rival é carregado pela brisa. Ela escuta com o corpo tenso e então relaxa. A ameaça está distante.
Conforme as semanas passam, os filhotes se tornam mais ousados. Certa noite, sob a lua da primavera, ela os leva para fora. Insetos sobem em uma nuvem cintilante, atraídos pelo calor do pôr do sol. As raposas jovens correm e saltam, seguindo o bater de asas. A mãe observa. Elas aprenderão rápido. Em breve, eles caçarão seus próprios besouros e gerbilos. O amanhecer está se aproximando. A lua afunda. A raposa chama seus filhotes de volta para a toca. Um por um, eles desaparecem sob a raiz. Ela ainda é a última. O deserto se ilumina. O calor logo estará pressionando. Mas quando a escuridão retornar, a raposa vermelha árabe ressurgirá. A noite cai novamente. De uma toca estreita sob o cascalho, o jerboa menor, Jáculos, acorda. 2 olhos enormes brilham à luz das estrelas. Seus longos bigodes estremecem. Suas enormes patas traseiras se esticam, prontas para um voo repentino. O gerbilo escuta, silêncio, exceto pelo sussurro da areia deslizando por uma serra distante. Ele espera, sabendo que a lua decide seu destino. Muito brilhante, as corujas caçam com facilidade. Muito escuro e o chão esconde perigos. Esta noite, a tênue lua crescente está perfeita. O gerbilo salta para fora da toca com um único salto. Com a cauda esticada para trás, pousa suavemente e salta novamente. Cada salto cobre 1 metro de chão. A pequena criatura se move como um flash de sombra, parando apenas para sentir o ar. Ela busca alimento entre as sementes espalhadas das flores da primavera. As escassas chuvas dos últimos meses trouxeram consigo uma breve floração de grama e pequenas flores. Agora restam apenas cascas secas, mas dentro delas jazem grãos cheios de vida. O gerbilo mordisca rapidamente, fartando-se antes de saltar para a frente. O chamado distante de uma coruja o interrompe no meio do salto. Suas orelhas se contraem. O gerbilo se agacha, misturando-se à areia. Um voo silencioso passa por cima. O predador se afasta. O gerbilo espera mais um instante e então salta novamente, zigue-zagueando pela planície para confundir qualquer observador. O deserto não está vazio. Besouros correm sob a casca. Uma raposa ronda além das dunas. No entanto, o gerbilo depende da velocidade e da escuridão. Suas pernas longas lhe dão o poder de voar pelo chão. A cauda atua como um leme no ar. Ele para em um pedaço de caule quebradiço. Os pequenos incisivos lançam as sementes. Cada mordida contém água e comida. Não é necessário beber. Do outro lado das planícies, outros gerbilos estão em movimento. Após as chuvas escassas, seus números aumentam. Tocas se multiplicam sob a planície de cascalho. Os filhotes nascidos durante a breve estação verde ficaram mais fortes. Eles saltam durante a noite. A lua se esconde abaixo. O gerbilo se afasta de sua toca, guiado pela memória e pelo leve aroma de sementes. Cada salto economiza energia, cada pausa coleta informações da brisa. Uma vibração repentina ondula pela areia. O gerbilo congela. Uma víbora com chifres desliza por perto. A pequena criatura permanece imóvel, confiante de que sua imobilidade a disfarçará. A cobra para, sua língua se move novamente, sentindo o gosto do ar. Um leve aroma mamífero se espalha pela duna. A víbora se enrosca, o gerbilo estremece. Num instante, o ataque acontece. Rápido, preciso. As presas perfuram. O veneno flui. O gerbilo estremece uma vez e depois permanece imóvel. O luar brilha nos chifres da víbora enquanto ela começa a engolir sua presa. Finalmente, o céu oriental começa a empalidecer. Os primeiros sinais do amanhecer tocam as dunas. Os gerbilos restantes retornam para casa. A toca os aguarda. Uma câmara fria escavada profundamente sob o cascalho, protegida do calor e de olhares indiscretos. O deserto logo arderá sob o sol nascente. Dentro do túnel escuro, os gerbilos esvaziam suas bolsas. Eles se enrolam e adormecem. Enquanto isso, o amanhecer lança um brilho tênue sobre o Golfo Pérsico, a leste. A maré recuou, deixando vastas extensões de lama brilhante. Uma névoa tênue se ergue das salinas. Ao longe, a água escurece. Uma sombra se move abaixo da superfície. Uma tartaruga de pente. Com um único movimento de suas nadadeiras, ele desliza pelas águas rasas. Um grupo de esponjas agarra-se a um afloramento de calcário. Pequenos camarões se espalham conforme se aproximam. Seu bico afiado mergulha para a frente, testando a correnteza. Ela mordisca uma vez, arrancando um pedaço.
As fibras deixam um rastro como fumaça na água. Ela mastiga sem pressa e então desliza para mais fundo. Os leques do mar balançam suavemente. Entre elas, as esponjas florescem em tons de carmesim e dourado. Ela morde novamente. Ela rompe a superfície sem produzir nenhuma ondulação, respirando fundo. Então ele mergulha mais uma vez. No entanto, ele terá que desembarcar em breve. O deserto costeiro espera por você. Enquanto isso, ao longe surge um murmúrio suave. Um som suave e ondulante como ondas batendo na areia. É o canto do flamingo grande, Phenicopterus roseus. As primeiras silhuetas rosadas surgem contra a luz prateada. Pernas longas avançam com firmeza pela água rasa. Eles chegam em fileiras, cada pássaro seguindo o outro. A maré virou, revelando um banquete. Abaixo da superfície encontram-se pequenos crustáceos, artêmias e algas. Os flamingos abaixam a cabeça com o bico invertido e se movem de um lado para o outro. A água filtra-se através de seus bicos em forma de pente. A lama e o sal saem. A festa delicada permanece. A luz do sol nasce, iluminando sua plumagem. Cinza suave nos pássaros jovens, rosa intenso nos adultos experientes. Sua cor vem da alimentação, pigmentos extraídos de camarão e plâncton. O deserto costeiro do Golfo Pérsico se estende atrás deles. As planícies costeiras baixas brilham no calor. As salinas ou sábicas brilham brancas sob a luz do sol nascente. Manguezais margeiam enseadas escondidas onde os peixes se reproduzem em piscinas calmas e salobras. Aqui, mar e areia se fundem. Ao meio-dia, o sol queima as planícies. Os flamingos, por sua vez, se deslocam para águas mais profundas, onde a água esfria. A maré retorna e levanta os rebanhos com um balanço suave. Eles continuam se alimentando, cabeças baixas, picos cortando a água. No coração da primavera, uma transformação começa. Com a chegada da estação seca, a salinidade aumenta. Lagoas rasas transformam-se em salmoura concentrada. Algas proliferam em abundância, deixando a água com um tom verde claro. Este é o sinal. Do outro lado do golfo, flamingos ouvem o chamado para se reproduzir. Eles se reúnem aos milhares. Os pares são formados com passos cuidadosos. Os machos executam marchas lentas e majestosas, com o pescoço esticado e as asas entreabertas, exibindo suas penas brilhantes. As fêmeas respondem com giros sutis. A dança os une para a temporada. Em ilhas elevadas de lama endurecida, a colônia começa a se formar. Cada par raspa um cone de lodo úmido com seus bicos curvos. Juntos, cada par forma uma torre alta o suficiente para erguer os ovos acima da água salobra da enchente. Centenas desses ninhos erguem-se juntos, o ar se enche de canto. Os ovos aparecem, brancos contra a lama cinzenta, geralmente um por ninho. Eles os protegem com fervorosa devoção. Ambos os pais compartilham o dever. Um fica de sentinela enquanto o outro se alimenta. Os dias estão ficando mais quentes e o ar está cheio de sal. Os filhotes nascem no final da primavera. Minúsculos tufos de penugem com pernas desengonçadas. Eles não conseguem se alimentar sozinhos. Os pais regurgitam um leite rico, vermelho e rico em nutrientes. Os filhotes crescem rapidamente. Suas penas cinzentas contrastam fortemente com a maré rosa que os cerca. Em poucas semanas, os filhotes se reúnem em um berçário. Milhares de filhotes se amontoam enquanto os adultos entram na água para se alimentar. Há poucos predadores, mas a vigilância permanece. Gaivotas circulam no alto. A sombra de uma ave de rapina pode pairar sobre eles. Os adultos correm para a frente a qualquer sinal de ameaça. O calor do verão aumenta. Cristais de sal florescem na lama como gelo sob um sol escaldante. A água recua, deixando canais de salmoura. Os filhotes testam suas asas em crescimento. A princípio tropeçam, chapinhando na água rasa. Então, uma tarde, quando a maré sobe, eles alçam voo. À medida que as áreas de reprodução se esvaziam, a colônia se dispersa pelo Golfo. Alguns bandos se deslocam para o norte, em direção às baías do Kuwait. Outros se deslocam para o sul, em direção às amplas lagoas do Catar e dos Emirados. Mesmo no calor mais intenso do verão, o flamingo grande permanece presente. Ao amanhecer e ao anoitecer, suas silhuetas delineiam o horizonte cintilante.
À noite, eles descansam em poças rasas, em pé sobre uma perna, cabeças escondidas sob asas. Quando o final da primavera retornar e a salinidade aumentar novamente, a grande reunião começará novamente. Por enquanto, o luar se espalha sobre o golfo. O mar é escuro e pesado, interrompido apenas por uma faixa prateada de ondas. Longe da costa, uma sombra se agita sob a superfície. Uma tartaruga de pente, Eretmochelys imbricata. Sua concha brilha como âmbar mosqueado, um padrão dourado e marrom escuro que reflete a luz. Sua boca estreita, em forma de bico, morde delicadamente uma água viva à deriva. Os golfos Pérsico e Árabe se estendem ao seu redor. Essas águas mornas e rasas abrigam recifes ricos em esponjas, anêmonas e corais moles. Aqui, a tartaruga de pente encontra seu verdadeiro banquete. Com um movimento preciso do bico, ela arranca uma esponja do recife, ignorando as toxinas que envenenariam a maioria dos animais. Movendo-se de uma cabeça de coral para outra, ele raspa a vida da pedra. Uma corrente suave a leva embora. Pequenos peixes seguem sua sombra, correndo para pegar pedaços de comida desalojada. A água brilha com o verde tênue do plâncton. Acima, o céu noturno se enche de estrelas. A cada poucos minutos ele emerge para respirar, rompendo silenciosamente a superfície e deslizando de volta para as profundezas. As semanas passam. Ela se alimenta, ela repousa no fundo arenoso, ela se alimenta novamente. Mas algo está se agitando dentro dela. A estação muda. É hora de retornar ao seu local de nascimento. Em breve, as marés mais quentes do verão chegarão. Ela viaja centenas de quilômetros. Noite após noite, ela nada, imparável. Finalmente, ela se aproxima da costa. Ilhas baixas e praias estreitas se estendem à sua frente, lugares que poucos humanos jamais viram. Estes são os desertos costeiros do Golfo. Ela espera na praia, circulando nas águas escuras, até que a maré suba sob a influência da lua cheia. Quando chega a hora, ela se deixa levar pela correnteza em direção à praia. As ondas levantam seu corpo pesado e a depositam na areia. O som é um raspar lento indo contra a corrente. Ele rasteja para a frente, frequentemente parando enquanto o luar ilumina as cristas de sua concha. No ponto mais alto da maré, ele para. Usando as nadadeiras dianteiras, começa a cavar. Moscas de areia em rajadas constantes. O buraco se aprofunda até atingir a camada fria e úmida abaixo da crosta seca. Em seguida, ele cava uma câmara estreita com suas barbatanas traseiras. Um a um, os ovos caem, lisos e brancos, cada um do tamanho de uma bola de ping-pong. Dezenas os seguem. Quando a câmara está cheia, ela os cobre com areia, socando-a com movimentos lentos e firmes. Com a tarefa concluída, ela retorna ao mar. A jornada não é menos árdua. Ela empurra seu peso sobre a areia enquanto a maré recua. Finalmente, uma onda a levanta. A água salgada fecha sua concha e ele desaparece. Semanas de silêncio se passam. A areia assa, aquecida pelo calor mais intenso do verão. Abaixo da superfície, a vida se agita. Dentro de cada ovo enterrado, um milagre acontece. O calor acelera os embriões. Areia mais quente atrai mais fêmeas. Areia mais fria, mais machos. Finalmente, depois de quase 2 meses, os filhotes conseguem se libertar. Cabeças pequenas se erguem, a superfície cede. Dezenas de filhotes correm em direção às ondas iluminadas pela lua. Caranguejos fantasmas cruzam seu caminho. As sombras das garças noturnas deslizam sobre nossas cabeças. Os jovens correm. O mar acolhe aqueles que sobrevivem. Enquanto isso, bem acima do centro do Irã, o sol nasce como cobre derretido. O Dasht e Kavir se estende entre camadas pálidas de crosta de sal deslumbrante e vazio. Ao sul, o Dasht e Lut se estende mais escuro, um labirinto de pedra e areia. Aqui reside um fantasma do deserto, a chita asiática. Seus olhos estão fixos em um pequeno rebanho de gazelas pastando na luz fraca do amanhecer. As gazelas mexem as orelhas, mas continuam se alimentando, alheias à ameaça silenciosa. A chita avança lentamente. Ela para, meça o vento, a distância. De repente ela começa a se mover. As gazelas se dispersam. Uma delas faz uma curva muito fechada. Perca o ritmo. A chita percorre a distância a uma velocidade impossível. Sua cauda se move bruscamente para manter o equilíbrio. Um último aceno. Ela ataca. A gazela desmorona em uma explosão de sal e areia. Esta é a vida no coração do deserto iraniano.
Aqui, imponentes yardangs, ou cumes esculpidos pelo vento, projetam sombras nítidas sobre vales onde o calor do verão atingiu a temperatura de superfície mais alta já registrada na Terra. Nada se move. Então, uma figura distante surge em silhueta contra o horizonte. Este é o onagro persa, Equus onagro hemionus. Pernas finas sustentam um corpo pálido e marrom feito para a velocidade. O animal se move com um andar calmo e incansável, um andarilho solitário em uma planície branca como o sal. Perto dali, uma segunda figura surge, depois uma terceira. Um bando disperso se forma. O amanhecer é o único momento de alívio. O leve frescor da noite permanece por um instante. Os onagros fazem bom uso dela. As narinas se dilatam, sondando o vento seco em busca do menor vestígio de umidade. O grupo viaja por quilômetros em direção a fontes de sal secretas, escondidas nas dobras do deserto. Arbustos raros de sal oferecem um breve alívio ao longo do caminho. No meio da manhã, o calor brilha em ondas sobre as planícies. Os onagros aceleram o passo. Finalmente, chegam a uma depressão rasa, onde a água salobra se infiltra na superfície. Um por um, eles abaixam a cabeça, lambendo o líquido salgado com os lábios e relaxando os músculos a cada gole. Com a primavera chega a estação da coleta e do namoro. As faixas convergem de lados diferentes das salinas. Rivalidade e desejo andam de mãos dadas. Os machos patrulham as bordas do grupo, com as narinas dilatadas, as orelhas em alerta e a pelagem brilhando à luz da manhã. Eles desafiam os rivais com bufadas, coices e investidas repentinas. Garanhões dominantes garantem éguas e o direito de acasalar. O namoro é breve, carícia, cutucadas divertidas, vocalizações suaves para indicar consentimento. Os rivais mantêm uma distância cautelosa. À medida que o deserto esquenta sob o sol escaldante, o rebanho se refugia nas cristas baixas e nos afloramentos rochosos em busca de sombra. O crepúsculo traz alívio e o rebanho segue em direção às gramíneas esparsas que brotam das chuvas passageiras de inverno. Os potros ficam perto de suas mães. O verão prolonga seu calor e os rebanhos se dispersam. As éguas conduzem seus potros para áreas de alimentação isoladas, ensinando-os a encontrar os esconderijos de vida na paisagem rochosa. Machos solitários percorrem amplos territórios ao longo do lute. No outono, noites mais frias atraem onagros dispersos de volta às fontes familiares. Potros jovens começam a testar sua força e agilidade, e assim o ciclo se repete. Enquanto isso, ao cair da noite sobre o deserto iraniano, uma jiboia de areia, Eryx johni, move-se sob a casca queimada. Grosso e de cor ocre, salpicado como o cascalho acima, ele testa o ar fresco com seus minúsculos olhos âmbar e avança lentamente pela areia solta. Ela emerge o suficiente para ficar meio enterrada. Ainda, um gerbilo salta pela planície, com as orelhas se contraindo e farejando o ar. A jiboia se contrai. Então, num instante, ela ataca. Suas mandíbulas se fecham sobre a presa. Então, ela se contrai. Minutos se passam em silêncio antes que ela engula o gerbilo inteiro. Depois ele se esconde na areia, quase sem deixar vestígios. Uma única refeição a sustenta por dias. A primavera agita o deserto com nuvens distantes e ventos quentes que trazem umidade do Oceano Índico. A jiboia da areia responde à mudança sutil. Ovos amadurecem dentro de seu corpo, programados para eclodir quando tempestades trazem abundância temporária. Ela cava uma toca profunda. Aqui ele se enrola em seu ninho. Lá fora, relâmpagos cortam o céu, a chuva inunda as calhas, a grama brota da crosta de sal e insetos e pequenos mamíferos ganham vida. Os filhotes emergem, subindo em suas espirais até a superfície. Quando as tempestades passam, o deserto endurece sob o sol implacável. Os filhotes sobrevivem alimentando-se de grilos e filhotes de roedores. O adulto retoma sua ronda solitária. Poucos predadores o desafiam. Víboras de chifres e corujas mantêm distância. O inverno traz geadas e isolamento, e seu metabolismo desacelera enquanto ele se enrola em uma toca profunda. Com o retorno da primavera, ela se move mais uma vez. A noite caiu novamente sobre os grandes planaltos do Irã. Na penumbra, uma sombra desliza de uma crista baixa. É a chita asiática, Acinonyx jubatus venaticus. Sua pelagem brilha em um dourado pálido no escuro. Linhas pretas de lágrimas marcam um rosto estreito feito para a velocidade. Esta noite ele deve caçar.
Ela começa com um trote constante, cabeça baixa. As orelhas se movem ao menor sussurro. Sua área de distribuição se estende por centenas de quilômetros quadrados. Poucos predadores compartilham essas terras. Menos ainda conseguem igualar sua resiliência. Ele para e escuta. Ao longe, ouve-se o balido suave de uma jovem gazela. Ele inclina o corpo e desliza para a escuridão. A manada de gazelas pasta em uma bacia rasa. Aqui, gramíneas esparsas abrem caminho pelo solo. Eles estão alertas mesmo dormindo, com as orelhas se mexendo e as patas prontas. A chita circula a favor do vento, com a barriga pressionada contra o chão. Então, sem aviso, salta. Os primeiros passos são silenciosos. Depois, uma rajada de areia e velocidade. As gazelas se dispersam em pânico. Ela encurta a distância em um ritmo surpreendente. O alvo escolhido se desvia. Um jovem macho. A chita se desvia com ele, suas garras agarrando o chão instável. Uma última investida. Ela ataca. A poeira sobe enquanto o predador e presa caem juntos. A gazela dá um chute, 2, e então cai imóvel sob suas mandíbulas. Ela se alimenta rapidamente. A presa precisa ser consumida antes que os necrófagos rivais cheguem. O deserto abriga raposas e chacais dourados ávidos por uma refeição gratuita. Ela levanta a cabeça com frequência, examinando o vazio. O vento traz apenas o chiado da areia. Por enquanto, ela está sozinha. O amanhecer se aproxima furtivamente do horizonte. A caçada acabou. De barriga cheia, ela se dirige a uma cavidade escondida, cercada por grama seca. Lá, ela descansa, enquanto o sol nascente aquece sua pelagem macia. O calor logo forçará todos os seres vivos a se refugiarem na sombra. Ela calcula suas ninhadas com precisão. O final do inverno é a época do nascimento das gazelas. Uma abundância de filhotes significa alimento para filhotes em crescimento. Quando chegar a hora, ela se refugiará em uma toca isolada, talvez sob uma rocha caída ou na foz de uma ravina seca. Lá, ela dará à luz seus filhotes sem ser vista. Semanas depois, ela conduzirá seus filhotes minúsculos e malhados para o mundo iluminado pela lua. No início, eles cambalearam atrás dela. Ela lhes ensina os cheiros do vento, o sabor da água doce presa nas cavidades, o silêncio do caule. A cada noite eles se tornam mais ousados. Ela deve atravessar grandes áreas para encontrar presas suficientes. Ao cair da noite, ele está se movendo novamente, com os músculos prontos para a longa jornada. Ele atravessa cumes e salinas, farejando o ar em busca de outra matilha, outra oportunidade. O verão traz um calor brutal. Até a chita precisa diminuir o ritmo. Ela caça nos limites escuros da noite, deslizando de sombra em sombra. As gazelas ficam perto de vegetação esparsa. A presa é mais difícil de encontrar, mas ela persiste. Tempestades raramente acontecem. Quando fazem isso, mudam tudo. A chuva castiga as salinas, criando canais que brilham por um dia antes de desaparecerem. A chita segue o cheiro da terra úmida. Pequenos brotos brotam e, com eles, pequenos mamíferos e pássaros. Por um instante, o deserto desperta. Uma abundância passageira que ela usa para ensinar aos seus filhotes a arte da perseguição rápida. À medida que o outono avança, os filhotes começam a testar sua própria velocidade. Eles perseguem uns aos outros em caçadas simuladas, balançando o rabo e levantando nuvens de poeira com as patas. Ela os observa atentamente, corrigindo-os com um rosnado suave ou um empurrãozinho. Em breve, eles precisarão dessas habilidades para viver por conta própria. Com o primeiro frio do inverno, a família começa a se dispersar. Os filhotes mais fortes vagam mais longe a cada noite. Eles conquistam seus próprios territórios vastos, solitários como a mãe. Ela fica nas bordas, observando-os até que desapareçam na escuridão. Então ela também retorna à sua vida solitária. Em algum lugar à frente, uma manada de gazelas pasta na escuridão. Seus olhos âmbar captam o menor sinal de movimento. Os músculos ficam tensos. A caçada começa novamente. No árido Oriente Médio, a vida prospera contra todas as adversidades. Das cristas rochosas do Sinai aos infinitos mares de areia do Rub al-Khali, todas as criaturas lutam contra o calor extremo, a seca e a escassez de água. Cada espécie aqui está perfeitamente adaptada a essas dificuldades. Este cinto é um mundo à parte. Duro, imperdoável, ainda vibrante.
Aqui a sobrevivência se desenvolve de maneiras que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra.